Cheguei do treino, já fiz aqui meu cafezinho da manhã. Hoje, gente, fiz só uma fatia de pão com ovo e cafezinho com leite. Essa semana tá sendo assim, horrível. Fui inventar de tomar um vinho no sábado. E, gente do céu, não sei se foi porque eu não comi nada, só tomei o vinho. Só sei que no domingo, gente, eu fiquei morta o dia todo, não fiz nada, eu fiquei de cama o dia todo. E aí me deu um estufamento, uma dor no estômago, assim. E aí eu fiquei, meu Deus, tomei aquele vinho errado, porque não é possível. E aí, na segunda, né, eu amanheci melhor, mas com sensação de estufamento ainda, eu ainda tô. E aí não tô conseguindo comer assim tão bem no almoço, nem nada. Mas besteira eu como, né, gente? Tanto que ontem a minha janta foi um sanduíche. Pedi um sanduíche, aí eu como de boa. Mas comida mesmo, não tô conseguindo comer bem. E é ruim, né? Assim, pra gente que treina, principalmente pra mim, que sou muito magra, eu preciso comer bem, né? Pra eu conseguir ganhar massa, engordar. Porque senão não saio do meu peso. E aí, hoje acordei ainda um pouco estufada. E aí eu falei, não vou comer, vou deixar pra comer depois que eu chegar do treino. Porque normalmente quando é perna, eu gosto de pelo menos comer alguma coisinha pra treinar, sabe? Mas aí hoje não consegui e tô comendo agora. Mas pelo menos o meu pãozinho com ovo eu sempre como, sabe? Às vezes eu não como 2, mas eu como pelo menos 1. E é isso. Comer aqui. Quem é esse João Marcos? João Marcos é aquele camarada que foi rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária. Capítulo 15, 37 a 40 de Atos. Gente do céu, não repara esse cabelo meu que tá precisando lavar. Mas enfim, terminei de fazer meu devocional. E aí, vou até comentar com vocês sobre isso, né? Vou comentar logo agora, senão depois eu esqueço. Eu estou lendo sobre o Evangelho de Marcos e eu tô achando muito bom. Ele escreve sobre Jesus, sabe? Sobre quem é Jesus, sobre os milagres, né, que ele fez. Então, nossa, é tão lindo. E aí, eu parei numa parte que fala sobre fé, né? E lá fala, eu achei assim, gente, toda pra mim a palavra. Lá fala que a fé, né, não é só pra gente sentir. A fé a gente tem que agir também, né? Ter fé é agir também. E aí lá eles dão um exemplo lá daquela filha de Jairo, né? Que ela tinha um fluxo de sangue, que aí Jesus estava lá fazendo a obra dele, na multidão. E aí ela chega por trás de Jesus e puxa a sua veste, né? Puxa não, ela toca, né? E ela fala que quando ela tocar, ela vai ser curada. E assim se fez. Ela foi curada na mesma hora. E aí, quando ela foi curada, Jesus parou e perguntou: quem tocou em mim? E aí o pessoal, nossa, mas como assim o senhor tá perguntando quem tocou em você, sendo que aqui tem milhões de pessoas? E ele, não, uma pessoa tocou em mim com fé e foi curada. E nossa, é tão lindo. E aí ela fala, né, que foi ela. E lá dá vários exemplos, né, de fé. E eu achei tão lindo, assim, porque é exatamente isso, né? Não é só a gente sair falando, eu tenho fé, eu tenho fé. E não, a gente tem que agir com fé também, né? As nossas atitudes têm que ser com fé. Então, assim, a palavra de hoje foi perfeita. E aí, depois, eu só dei uma ajeitadinha na casa aqui rapidinho, lavei umas vasilhinhas que estavam ali do café da manhã. Ajeitei o quarto, né, a cama, estiquei o lençol. Tinha algumas roupinhas no varal também, já tirei. E é isso, agora eu tô aqui dando a hora pra pegar meu menino lá na escola. Mas vou fazer aqui uns 10 minutinhos de leitura. Tô terminando um livro que ele, antes que o café esfrie.
É legalzinho, assim. Não é um dos meus livros preferidos, assim, de tema, sabe? Mas eu tô me policiando pra sempre ler alguma coisa, sabe? E aí eu vou ter que terminar ele, porque esses dias minha prima falou, lê esse livro aqui que ele é perfeito. E aí eu falei, vou começar a ler. Gente, eu li ele em 2 dias, 300 e poucas páginas. É porque é romance, é um livro que eu gosto, sabe? Eu li ele, tipo, rapidão. E aí agora eu voltei a ler o que eu já tava lendo antes, que já tem, gente, mais de um mês eu acho que eu tô lendo ele. Mas agora eu termino. Ele é só 200 e poucas páginas, eu acho. Eu tô na 120. Meu Deus, mas agora eu termino ele. O livro, gente, que eu li, né, já vou deixar aqui de indicação pra vocês, é Se Eu Não Fosse Você, da Colleen Hoover, não sei se é assim que fala. É perfeito, inclusive esse mês saiu até o filme, né, lançou o filme no cinema, que eu tô doida pra assistir. Mas não sei, tava falando até com a minha prima que a gente vai deixar pra assistir agora no final do ano, quando eu for pra lá, pra passar o ano novo, e aí a gente assiste. Mas é muito, muito bom também esse filme. É perfeito, assim, é um romance muito legal. 4 gols. 4 gols. Cabeça. E como foi a prova? Foi bom? Foi boa, acho que eu errei só uma por aí. De fundo de quintal, Tati, isso é verdade? É verdade. Então, o que você vai começar a fazer? Nossa, deixa eu falar pra vocês. Meu notebook, gente, estragou, vocês acreditam? Novinho o notebook, acho que tem 1 ano e meio, no máximo 2 anos ele. E estragou. Simplesmente na hora de ligar ele fica com uma tela assim. E até hoje não mandei pra arrumar. É complicado sair pra deixar pra arrumar, gente. Ai, eu tava pensando em fazer isso nessas férias, né? E aí, antes já era chato estudar pelo notebook, porque meu marido fica revezando, né? Às vezes ele leva pro trabalho, às vezes eu estudo aqui. E aí agora estragou, então é tudo pelo celular. Ou eu estudo pelo celular ou não estudo. Então agora não tem outra opção. Então sempre tô adiando, sabe? Esses dias eu estudei algumas coisas, eu acho que até no vlog passado eu mostrei pra vocês. E aí acabou que depois não peguei mais nada, porque, celular, gente. Mas de hoje não passa. Eu comecei a ver, na verdade, hoje já de manhã, uma aula de toxina botulínica, que eu vi uma live de uma profissional que eu adoro. E aí comecei a ver a live, mas aí como é grande, né? Aí eu deixei pra ver depois, então eu tenho que terminar essa aula já pra eu me inserir um pouco nisso, sabe? E, nossa, gente, é tanta coisa. Não sei por onde eu começo, sabe? É isso que eu não gosto desse negócio de estudar sozinho, estudar praticamente online. Por mais que eu tenha aula prática, módulo prático, mas basicamente a gente estuda sozinho, né? A aula teórica que a gente tem é muito rápida, então assim, a gente tem que colocar em prática o estudo sozinho. E é isso que eu odeio, gente. Eu procrastino muito. Essa é a palavra. Eu procrastino muito pra estudar. E tá complicado. Mas, pelo menos todo dia eu tento fazer alguma coisa, sabe? Nem que seja ver uma aula ou fazer algum resumo, ver alguma coisa. Bom dia, vlog. Já fui pra academia, já cheguei, já tomei meu café da manhã. E não aparecia aqui porque estava resolvendo algumas coisinhas nas minhas redes, estava atualizando alguns destaques que estava precisando. E, gente, queria até comentar alguma coisa com vocês sobre essa questão de rotina mesmo, que eu sempre posto, né? Tanto aqui, tanto no meu Insta. Eu acordando, né, 6 horas da manhã, conciliando treino, filho, casa. E aí eu tinha visto uns stories de uma menina ontem e me deu, assim, uma ideia, né? Ela falou sobre um assunto que eu achei, assim, super importante, que é justamente sobre isso de rotina do pessoal se comparar, né? Hoje eu acordo 6 horas da manhã, não considero, assim, tão cedo, mas ainda é cedo pra mim. Mas teve uma época, quando eu tava na faculdade, que eu acordava 5 horas da manhã.
5 horas, porque eu tinha que estar na faculdade 7 e pouco, e aí eu tinha que me arrumar meu menino, deixar ele no CMEI dele, que, né, na época ele era pequenininho. E aí de lá eu ia pegar meu ônibus para ir pra faculdade. Então assim, eu tinha que acordar 5 horas da manhã para dar conta disso. E isso era a minha realidade naquela época, sabe? Naquela época, pra mim, fazia sentido acordar 5 horas da manhã, dava pra mim, até porque eu sempre consegui dormir cedo, né? Ajeitar a minha rotina pra eu dormir cedo até umas 9 horas. Eu já tô deitando, e até na época também que eu acordava 5 horas da manhã, eu deitava umas 9. E isso fazia sentido pra mim naquela época, né? Mas às vezes na sua rotina isso não faça sentido, e tá tudo certo, tá tudo bem, né? A gente não precisa fazer tudo que o outro faz, a gente não precisa acordar na hora que o outro acorda, a gente não precisa treinar de manhã só porque a maioria treina de manhã. A gente tem que fazer as coisas no nosso tempo, né? Encaixar no que dá certo na nossa rotina, né? Então, assim, eu achei legal de comentar com vocês, porque às vezes, né, a gente posta algumas coisas e acaba que o ser humano se compara, né, querendo ou não. E é muito importante a gente sempre tá falando disso, né, pra gente não esquecer que cada pessoa é única, cada rotina é única. Bom, gente, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo já por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Queria mostrar como que tá sendo, né, essa rotina agora de final de ano. O ano de 2026, pra mim, vai ser, assim, muito especial, porque eu vou terminar a minha pós-graduação, vou dar entrada no meu Corém, né, como enfermeira esteta, e, né, pretendo focar somente nos atendimentos, né, no ano que vem, depois que eu terminar a pós. Então vai ser um ano mais focado em trabalho, e é isso, era só pra comentar mesmo com vocês, dar algumas atualizações de como que tá sendo a rotina agora nesse final do ano de 2025. E é isso, gente, um beijão, até o próximo vídeo.